Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no quinto domingo do tempo comum, como resumo sempre das três leituras, nos apresentam o chamamento, ou então a vocação. E nós podemos ver que as três leituras que ouvimos hoje falam-nos exatamente do chamamento. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós vamos encontrar o chamamento de Isaías. Na segunda leitura, São Paulo também faz-nos voltar no momento em que ele foi chamado, foi escolhido por Deus para ser também apóstolo. E no Evangelho nós encontramos o chamamento, ou então a vocação de Simão, que também pode ser chamado de Pedro. Então, nas nossas aulas de homilia, então como é que se faz homilia? Normalmente os professores nos aconselham a começarmos a homilia pela primeira leitura, depois vamos para o Evangelho, terminamos a segunda leitura. E hoje, agora já vão se lembrar que eu tive o receio que a minha homilia fosse gravada. Eu vou começar a minha pregação no Evangelho. Porque eu acredito que o próprio Evangelho vai ser o resumo de todas as leituras. Então, vamos lá, os meus professores poderão me ouvir. Caros irmãos, o Evangelho que ouvimos hoje nos apresenta Jesus, ou então nos situa na Galileia, onde Jesus vai ao encontro destes pescadores e entre os pescadores encontramos Simão Pedro. E o resumo da leitura que diz a vocação ou chamamento de Pedro é dentro de um contexto em que temos aqui Simão Pedro, que era um pescador de profissão, com uma experiência já vasta naquilo que é a sua profissão enquanto pescador. E encontramos que Jesus aparece no barco, ensina primeiro a comunidade, os presentes lá, mas depois vai dizer a Simão Pedro. Mas convém lembrar que Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, mas enquanto Simão Pedro era pescador. Então, Jesus, quando aparece, vai dizer: lança-te ao mar, faz-te ao mar e lança as redes. Simão Pedro vai dizer: mestre, nós passamos a noite toda, mas não pescamos nada. Nós já fizemos tudo o que era possível, humanamente falando, mas não conseguimos apanhar nada. E continua o texto: mas já que tu dizes, assim o farei. Nós aqui estamos a ver como é que Simão Pedro deixa de lado toda a sua experiência humana e procura depositar toda a confiança, toda a fé em Jesus Cristo. Ele podia muito bem dizer: eu é que conheço o mar, E para quem tem conhecimento básico da própria pesca, as nossas mães, quando vão poder comprar o peixe, vão mais cedo nas praias, porque é o momento em que os pescadores estão a retornar-se. Quer dizer, pescaram durante a noite. Então a experiência de Simão Pedro estava a lhe dizer que a pesca faz-se durante a noite. Mas Simão Pedro deposita a sua confiança em Deus e ele lança as redes. Então nós podemos ver aqui que às vezes o conhecimento humano, ou então só o conhecimento humano, não basta. Nós precisamos de depositar a nossa confiança em Deus. Nós muitas vezes também somos estas pessoas que lançamos as nossas redes durante a noite toda. Mas chega um momento que a gente não consegue apanhar absolutamente nada. Quão frustrante é esta vida,
Que às vezes nós nos lançamos, usamos todas as nossas capacidades humanas, mas que não encontramos resolução, não encontramos solução nos nossos problemas. Mas hoje, Simão Pedro dá-nos a lição que precisamos de depositar a nossa confiança em Deus para fazer com que Ele possa orientar as nossas vidas, indicar-nos o caminho. Então, Simão Pedro, ele viu em Jesus aquele que carregava consigo a salvação, a própria redenção. Por isso, ele acredita, ele confia nas palavras de Jesus. E o texto continua. Depois de ver que a pesca era abundante, Simão Pedro prostra-se nos pés de Jesus e vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. A pesca milagrosa fez com que Simão Pedro desse conta de que este Jesus era de uma grandeza incomparável, de uma santidade incomparável. Por isso ele diz que ele não é digno de estar diante deste homem, diante deste Deus tão maravilhoso, tão grande como Jesus. Por isso ele vai dizer: Senhor, afasta-te de mim. Eu não sou digno de estar diante de ti. Mas Jesus insiste: farei de ti pescador de homens. Não temas. Então nós estamos a ver como é que este homem, diante da grandeza de Deus, vai se sentir indigno, infiel, incapaz, impuro. Mas Jesus não vê os nossos fatos. Jesus vai ao fundo do coração deste homem para poder dar-lhe uma nova oportunidade, poder resgatar ele do pecado. Então Jesus também muitas vezes bate as nossas portas. Nós também diante de Jesus muitas vezes nos sentimos indignos, nos sentimos infiéis, impuros para estarmos diante dele. Mas que Deus também não olha muitas vezes dos nossos fatos. Deus quer tocar, quer chegar lá no nosso coração para poder dar-nos nova oportunidade, para podermos ser novamente filhos e filhas de Deus. Então nós estamos a ver como é que Deus é maravilhoso, como é que o amor de Deus ultrapassa aquilo que a gente pode até imaginar. Simão Pedro teve vergonha de estar diante de Deus. Nós temos muitas vezes irmãos da igreja que têm vergonha de estar diante de Deus. Porque muitas vezes sentem-se tão pecadores que não merecem sequer estar aqui na casa de Deus. Mas hoje as leituras dizem-nos que Deus tem um amor incondicional, apesar das nossas falhas. Deus mais uma vez lança-nos a oportunidade de podermos voltar para Ele. Este é o amor de Deus, que não julga, antes pelo contrário, dá-nos a oportunidade de voltarmos para Ele e sermos filhos e filhas de Deus. Então nós estamos a ver como é que a nossa vida do ser humano é este estar e afastar-se de Deus. Nós muitas vezes estamos distantes de Deus, mas Deus mais uma vez quer nos chamar, dando-nos a oportunidade de voltarmos para Ele. Não é só de voltarmos para Ele, mas de sermos também seus seguidores, de sermos também mensageiros, de sermos também apóstolos. Continua o texto. Então, Jesus vai dizer a Simão Pedro: não temas, farei de ti pescador de homens. Estamos a ver aqui, Simão Pedro faz esta caminhada de pescador, pecador, se torna simplesmente pescador. Então, o pecador se torna o pescador. Vejamos como é que estas palavras são tão próximas.
E simplesmente o F é que vamos distinguir o pecador do pescador. Então, nós temos, quem se encontra com Jesus, quem tem um encontro com Deus, tem que fazer esta transformação, esta mudança de pecador se tornar pescador. Quem, depois do encontro com Deus, não se tornar pescador, é porque ainda se continua a ser pecador. É que Deus transforma. Deus dá-nos nova oportunidade. Deus faz com que a nossa identidade muda, consequentemente a nossa missão também muda. Isto é o que Deus. Portanto, todo cristão tem que ter essa experiência de pecador para se tornar pescador. Portanto, o convite que Jesus faz a Simão Pedro não é só a ele, é também para todos nós, enquanto cristãos. Que no encontro com Deus, nós temos que nos transformar, nós temos que adotar nova forma de viver, para que possamos também atrair outros homens para Cristo. Às vezes também, exatamente na igreja, onde, ao invés de encontrarmos pescadores de homens, encontramos dispersadores de homens. Então, sempre que a gente se reúne na igreja, para estarmos a maltratar os outros através das nossas palavras, estaremos nós a pescar? Estaremos nós a atrair outras pessoas para Cristo? Ou estaremos nós ainda a dispersar as pessoas? Sempre que a gente passa o julgamento, queremos já selecionar quem fica na igreja, quem não fica. Quem faz o que na igreja, quem não faz. Estaremos nós a pescar ou estaremos nós a dispersar? É que o convite de Deus é que sejamos pescadores. Então este convite não é só para nós enquanto padres. Não é só para os missionários, para as missionárias, consagrados e consagradas. É para todo cristão que teve um encontro com Jesus Cristo. Quem encontrou Jesus Cristo não pode continuar a ser a mesma criatura. Tem que transformar, tem que se pôr a caminho de poder atrair novas pessoas ou pessoas para Cristo. Então, às vezes, a pregação não é só estar aqui diante de vós. A nossa vida também tem que ser uma constante pregação. O cristão, lá onde estiver, tem que ser também pregador. Tem que ser anunciador da própria palavra de Deus. Através do nosso estilo de vida. E quando Jesus pede a Simão que lance as redes, ele pede que lance nas águas profundas. Então, a gente sabe que se formos para aqui mesmo, na marginal, vamos encontrar aqueles peixinhos ali à beira. Então, a gente compreende que aqueles peixinhos não atraem. São tão pequenos que não trazem o nosso apetite. Mas Jesus hoje nos pede que a gente vai lá nas águas mais profundas para podermos pescar, para podermos tirar os fomos de mar. Então, o que é que significam as águas profundas? As águas profundas é lá, naqueles lugares onde a corrupção já não parece ser normal, onde o mal acaba sendo batizado, quer dizer, o mal já é aprovado. Até quem faz o bem parece que não é bem-vindo, pois o mal já está enraizado. Exatamente lá onde Deus pede que a gente vá poder pescar os alvos. Então, lá onde a gente estiver inferida, nós temos que saber anunciar a verdade, anunciar Cristo, anunciar o amor, a caridade. Isto aqui é ser pescador de homens. O cristão que quer se abster, quer ter uma paz fictícia, mas que cala-se diante da injustiça, não está a pregar, não está a ser pescador,
São os peixes grandes que estão mesmo lá, que a gente tinha que lançar as redes de Deus, para que eles também possam voltar, possam ir para Deus. Então, lá onde os peixes grandes estão, onde os grandes mares estão, não queremos lançar as redes, e águas profundas estamos à procura. Aqui na igreja, que muitas vezes já é a margem, quer dizer, as ovelhas já estão aqui, supostamente aqui. Portanto, o trabalho já é facilitado. Lá também nas margens do mar, dos lagos e rios. Então, o trabalho já está facilitado. Mas Jesus hoje nos pede que a gente vá lá nas águas profundas, podemos lançar as redes e pescar. Este é o desafio da própria vida cristã. Então, o ser cristão é um desafio. É estarmos constantemente a comparar ou então a tentar equilibrar a nossa vida de acordo com o próprio Evangelho de Cristo. Embora não sejamos fiéis, embora não sejamos puros, mas a graça de Deus que se deposita em nós para nos lançarmos a caminho. Então, nós estamos a ver como é que Simão Pedro dá conta de que diante de Deus nós não somos dignos. Diante de Deus nós não somos puros, mas é a graça de Deus que faz com que nós estejamos diante dele. É a graça de Deus que nos permite que sejamos novamente filhos e filhas de Deus. Então não é mérito da nossa própria parte. É simplesmente a graça de Deus que a nós foi depositada. Então essa experiência de Simão Pedro é que vamos encontrar na primeira leitura. E o que diz a primeira leitura? A primeira leitura vai dizer que Isaías, no templo, ele vê Deus sentado no trono. Convém lembrar que no trono, no templo, havia um lugar que se chamava o Santo dos Santos. Se for aqui na igreja, nós podemos dizer que tinha um limite, onde Deus, onde a Torá podia ficar, onde nem todo mundo podia estar. Simplesmente o profeta, simplesmente o sacerdote podia entrar lá, no lugar santo dos santos. Então é lá onde Isaías vê Deus sentado no trono. Os anjos, os serafins, cantam, fervem. Eles estavam a dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, depois de ele ver esta grandeza, como Deus é grande, é maravilhoso, é santo, ele vai dizer: quem sou eu para estar diante desta figura? Para estar diante deste Deus tão santo, tão puro? Eu que sou o homem de lábios impuros, no meio de um povo impuro. A mesma expressão de Simão Pedro, de fragilidade, de indignidade, como é que é? Acho de ser indigno. É a mesma experiência de Isaías. Isaías também sente-se incapaz, sente-se impuro de estar diante de Deus, diante desta grandeza. Mas Deus, mais uma vez, lança o convite. Chama Isaías para se tornar um profeta. Então Isaías compreende que diante de Deus ele precisava de se purificar. Que a comunidade precisava de se purificar. Então, diz o texto, um dos serafins veio e tocou os lábios dele. E ele então purificou os lábios e se tornou também puro. E ele é purificado não porque ele merecia, mas porque a graça de Deus assim o quis.
Então nós também estamos a ver que esta experiência de nos colocarmos diante de Deus, ou então de sermos instrumento na mão de Deus, é tudo a graça de Deus. Porque Deus assim quis. Então Deus chama Isaías para ser também seu profeta, para poder anunciar a conversão, o arrependimento de toda a comunidade. Então nós podemos ver aqui que cada um de nós também recebe o apelo de Deus, o convite de Deus, a vocação, o chamamento de Deus. Mas o grande problema é que nós muitas vezes não conseguimos ouvir o apelo de Deus. Deus chama-nos e a todos. Cada um de nós tem uma experiência pessoal. E a vocação é exatamente este encontro pessoal e individual com Deus. O encontro íntimo com Deus. Portanto, todo cristão tem de procurar descobrir qual é a sua verdadeira vocação. O que é que Deus realmente quer que a gente faça. Nós muitas vezes estamos muito preocupados em seguir a vocação dos outros, em fazer aquilo que os outros estão a fazer, porque pensamos de que o chamamento é coletivo. Não. Cada um de nós tem um encontro com Deus, recebe a sua identidade e missão também diante de Deus. Nem todo mundo foi chamado a ser padre, nem todo mundo foi chamado a ser casado, nem todo mundo foi chamado a ser médico. Mas muitas vezes, nós, como é que está na moda, então queremos fazer. Como todo mundo está fazendo um determinado curso, embora não seja a minha vocação, quer dizer, para tirar um vez daquela disciplina está difícil, mas como os meus colegas estão a fazer também quero fazer. Então nós vamos ver que, já que todo mundo está casado, então quem aparecer pelo caminho, também queremos casar. Mesmo muitas vezes sabendo que isto aqui não é o teu caminho, mas queremos procurar cumprir a vocação dos outros, porque a própria sociedade pede e exige. E diante do chamamento, diante da vocação que Deus apresenta a Isaías, Isaías vai dizer alguma coisa fundamental. Quando Jesus vai perguntar Deus vai perguntar a quem enviarei? Então, Isaías, percebendo que Deus chama por ele diz: eis-me aqui, enviai-me, Senhor. Isaías não resistiu. Ele pôs-se à disposição de Deus, pois ele sabe de que Deus que o chamou poderá capacitá-lo para poder ser anunciador do seu reino. Então, hoje estamos a tratar do chamamento, da vocação. Aqui nós podemos ver, temos encarregados, pais, mães, mas que às vezes também se colocam na posição dos filhos para poderem determinar qual é a vocação do meu filho, ou então qual é a vocação do seu filho. Por quê? Nós já não queremos que Deus fale nos corações das pessoas. Não queremos que os outros procurem descobrir qual é a sua verdadeira vocação. Então, basta ver os problemas que, enquanto a gente esteve no seminário, você vai ver. O colega, enquanto caminha contigo, depois de um tempo, ele vai dizer: eu vou ter que sair, porque a minha família não quer que eu seja padre. A gente percebe que muitas vezes nos colocamos entre Deus e os outros para que a vontade de Deus não se realize. Então nós vamos ver aqui também, na igreja, irmãos dispostos a servirem a igreja, ou a servirem na igreja. Mas vamos encontrar irmãs e irmãos
que se acham donos e donas da própria igreja, então vão se colocar entre Deus e os alunos. Já temos os filhos prediletos, os que se acham filhos prediletos, aqueles que acham que a bênção de Deus só a eles e em suas casas recai. Mas a graça de Deus é para todos. Porque o convite que Deus faz a Simão Pedro, a Isaías, é para que eles se dirijam para toda a humanidade e sejam mensageiros do reino de Deus. Então nós temos que saber de que a vontade de Deus poderá se cumprir. Mas nós temos que procurar descobrir qual é a vontade de Deus na nossa própria vida. E o Evangelho, para terminar, queridos irmãos, a segunda leitura melhor, São Paulo fala-nos do seu encontro com Deus. Ele apresenta-nos o antes e o depois do seu encontro com Deus. Tal como no Evangelho, na primeira leitura, onde as duas figuras, Isaías e Paulo, e Simão Pedro, acham-se indignos de estarem diante de Deus, assim também é a situação de Paulo, que vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos. Eu não era digno de estar entre os apóstolos de Cristo. Mas diz o texto, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus, é pela misericórdia de Deus que eu estou aqui e me tornei apóstolo de Cristo. Ele sabia muito bem de que o antes dele era feito no pecado, na impureza, na perseguição dos irmãos que eram seguidores de Cristo. Mas ele agora se tornou apóstolo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então, quando a gente fala da misericórdia de Deus, a gente fala da graça de Deus, estamos a falar do amor de Deus. Das vezes em que Deus lançou-nos a oportunidade de podermos voltar para Ele, de podermos nos reconciliar com Ele, de podermos voltar à sua casa. Então, estas três figuras hoje nos ensinam de que ninguém é digno de estar diante de Deus. Ninguém é puro de estar diante de Deus. Ninguém é santo para estar diante de Deus. Mas é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que faz com que nós estejamos aqui diante de Deus. Então, como se diz, tudo é graça de Deus. Então, Deus nos impulsiona para que voltemos sempre para Ele. Deus quer que cada um de nós realmente seja filho e filha de Deus, se coloque ao serviço de Deus. Muitas vezes não é o que a gente pode fazer para Deus, mas é o que Deus pode fazer por nós. Então é Deus que nos usa para sermos instrumentos